As cotas no concurso público, elas constituem uma importante ação afirmativa para desenvolver o nosso país com equidade, justiça e oportunidades. Ao longo desses 10 anos, as cotas cumpriram um papel muito importante. Inclusive, fizeram avançar a participação de pessoas pretas, pardas, no serviço público. Nós sabemos que isso altera, inclusive, a qualidade do serviço. Agora, a urgência da aprovação dessa matéria se dá pelo fato de que a Lei 12.990 de 2014, que rege e regulamenta hoje as cotas no concurso público, venceu em junho desse ano. A referida prorrogação que está em debate, a parte dessa nova proposição, é inclusive para atender questionamentos do STF. É fundamental que essa casa possa legislar sobre as matérias que são de interesse e necessidade do povo brasileiro. Não dá mais para esperar. Nós precisamos aprovar essa urgência e já faço aqui também o apelo à mesa diretora que o quanto antes a gente possa debater o mérito dessa matéria. A ampliação do percentual na nova legislação é fundamental, de 20% para 30%. A inclusão de indígenas e quilombolas como beneficiários da política também. A inclusão do processo seletivo simplificado também nas cotas, não apenas no concurso, bem como a confirmação da autodeclaração. E também a clareza sobre as medidas que vão ser adotadas em casos de denúncia ou de fraude da aplicação das cotas. Eu tenho muito orgulho de ter sido relatora das cotas na graduação e sei que essa é uma matéria, inclusive, de autoria da deputada Maria do Rosário, foi fundamental para transformar o nosso país. Então, nós incluímos na educação, na formação, nós conseguimos trazer mais pessoas de baixa renda, escola pública, pretas, pardas, indígenas e quilombolas para a cadeira do ensino superior. Agora nós precisamos efetivar essa presença no serviço público. A deputada Carol D'Artora, relatora dessa matéria, já fez diversas articulações e agora é momento, de fato, da gente avançar. Então, queria aqui solicitar aos deputados e toda a assessoria presente nessa casa, que a gente dê uma resposta a algo que a sociedade espera de nós. As cotas precisam avançar, a ação afirmativa é fundamental para desenvolver o nosso país. Obrigada, presidente. O que é que muda, pessoal? Uma cor de pele? Pelo amor de Deus! Em pleno século XXI, estamos debatendo aqui. Os senhores querem criminalizar as pessoas. Isso é discriminação, esse projeto, senhora presidente. Todos nós somos iguais perante as leis. Está lá no artigo 5º da Constituição, e é uma cláusula pétrea. Não pode ser modificada nem por lei, nem por PEC, só uma nova Constituição. O que me diferencia é que eu sou da Paraíba, tenho uma pele parda ou branca, da deputada Silva Ioapi, porque ela é índia. Somos um só povo. Pelo amor de Deus, parem de querer diferenciar os brasileiros, parem de querer criminalizar uma pessoa porque é de uma cor ou de outra. Esse debate já ficou para o passado. Como voto o PL? PL orienta o voto não. Nós não admitimos que em pleno século XXI seja um atraso no Brasil a instituição de mais cotas, anulando a meritocracia, dividindo negativamente a sociedade. Nós somos a favor das cotas econômicas, mas negamos completamente essa aberração que são as cotas raciais. Bom, primeiro quero dizer que oriento o voto sim, né, nessa urgência, porque o PL de cotas para os serviços públicos significa uma transformação nos serviços públicos brasileiros. Significam mais representatividade, significam inclusão. Não é mais possível que a gente esteja num país onde a população desse país não se vê nos serviços públicos. E mais uma vez lembrar que os serviços públicos são educação, saúde, segurança. Quem aqui e fazer a discussão sobre esse projeto pelo viés de mérito é articular uma atualização do racismo.
Porque é uma hipocrisia na sociedade brasileira a pessoa que tiver coragem de afirmar que sua vida seria mais fácil se fosse uma pessoa negra. Hoje, a gente olha para os dados e a gente percebe que as pessoas negras nos serviços públicos estão nos cargos mais baixos e nos mais baixos salários. E não ocupam espaços de liderança, não ocupam espaços de poder, não ocupam espaços de decisão. Tem dados que mostram que os conselhos de administração desse país são ocupados por mais de 90% de pessoas brancas. Então, eu oriento o voto sim para esse projeto que vai garantir eficiência efetivamente para os serviços públicos. Que uma pessoa indígena possa ser atendida por um médico indígena. Que uma pessoa quilombola possa ter um professor quilombola. Até quando a gente vai viver num país onde pessoas nunca tiveram um professor negro, por exemplo? Então, não dá mais para fazer essa discussão pelo viés de mérito. Isso é uma atualização do racismo para continuar promovendo exclusão. Então, oriento o voto sim e tenho a honra de ser relatora desse projeto que vai transformar a cara do Brasil. Para quem está nos ouvindo, esse é um PL que amplia as cotas para pessoas negras, quilombolas, no concurso público. E a gente ouviu aqui que, abre aspas, em pleno século XXI, essa proposta divide o povo brasileiro. Essa proposta fere a isonomia prevista na Constituição entre as pessoas do Brasil. E eu quero dizer, o que divide o povo brasileiro é o racismo. O que fere a isonomia e a igualdade é o racismo. E o racismo está presente na violência obstétrica, na mortalidade materna. O racismo está presente quando você olha a maioria dos pobres e vê que a maioria dos pobres é negra. Quando você olha a favela, onde falta tudo, e vê a população negra. E quando você olha os servidores públicos federais e não vê essas pessoas negras que são a maioria do povo. E para concluir, nós somos a maioria do povo brasileiro. Mas representamos apenas 35% dos servidores públicos do Executivo. E olha, porque isso já avançou com a política atual de cotas. Isso é não ter a representação da maioria naqueles que vão servir a esse povo. Isso sim fere a isonomia prevista na Constituição. E o que me espanta é que parlamentares em pleno século XXI neguem, fechem os olhos para o racismo, que é uma chaga no nosso Brasil, que teve quase 4 séculos de escravidão. Nós votamos, obviamente. Alterar essa nossa orientação ali do bloco MDB? Pode? Pode, deputado Ottoni. Senhora presidente, o bloco MDB, PSD, Republicano e Podemos altera para o voto sim. Para o voto sim, se bem que eu particularmente estou votando pessoalmente não. Fico muito frustrado com essa votação. Eu estou vendo aqui a deputada Talíria e o deputado Ottoni. Imagino que ambos se auto-identificam como negros e são excelentes deputados, independente da cor. Eu nem perguntei, não me interessa a cor, continuaria amigo deles e elogiando eles, independente da posição deles. A maioria compreende, voto sim pela urgência e também sim pelo mérito. Se compreende que um país com essas grandes marcas por conta do racismo precisa do investimento. Concordo com os deputados que falam do investimento na educação, do investimento em todas as áreas sociais, e é justamente por isso que aqui nós estamos lutando pela aprovação, por nossa responsabilidade de fazer, deputada Datora, e deputada Dandara e deputada Talíria, o investimento de ter a cara do povo brasileiro nas instituições, nos estabelecimentos e atendendo esse povo. É nossa responsabilidade fazer com que essa aprovação sirva de modelo, e é por isso que nós vamos incessantemente fazer esse debate, tratando dos temas com o nome que eles têm. Racismo é racismo e precisa ser dito desta forma. Se não for levado dessa maneira dentro desta casa, fica extremamente complicado da gente reduzir desigualdade. Então, encaminho novamente dizendo, para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária, precisamos aprovar esse projeto. É sim ao mérito. Alto nível, tá bom. A minoria orienta não.
Eu sou uma mulher indígena, uma mulher do norte, da Amazônia brasileira, que foi mendiga no Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro. Eu venci pelo meu esforço próprio, pela meritocracia, e eu sou marcada pelos estigmas do preconceito étnico-racial. E justamente porque venci pela meritocracia, me esforçando para estar inclusive neste parlamento, para ser tão boa quanto todos os outros que aqui estão, eu rogo pelo voto não. É um absurdo, em 2024, nessa casa, estar discutindo sobre cota racial para concurso público. Presidente, é verdade que somos todos brasileiros, mas o Brasil tem história e o Brasil tem diferenças. Na história do Brasil teve escravidão, teve injustiças, teve incompreensões da realidade. E tem uma parcela que não admite fazer justiça nem agora, depois de tantas injustiças que existiram na história do povo brasileiro. Alguns não admitem dividir o bolo hora nenhuma. E o bolo precisa ser dividido também entre a diferença de raças. Na política de cotas, se nós colocarmos 30% até 2047, nós vamos ter 50% de negros, negras, pardos e pardas dentro do serviço público, 50%. Portanto, esta cota, ela foi aplicada durante 10 anos, mas não foi suficiente ainda para se fazer essa justiça. Por isso, é preciso mais 10 anos para que a gente faça essa avaliação e tenha uma igualdade também de... A diversidade é a realidade da natureza. Se a gente olhar para a natureza, a gente tem flores de todas as cores. Se a gente olhar para a natureza, a gente tem uma riqueza enorme e o que enriquece é justamente a diversidade. A gente tem pesquisas que mostram que espaços que conseguem equilibrar gênero e raça se tornam espaços mais potentes, espaços que conseguem produzir mais, espaços mais criativos, espaços que diminuem a violência. Esse é o significado de aprovar... Eu posso encerrar a votação e dar o tempo, deputado? Está encerrada a votação. Cadê o deputado? Chegou? O significado de aprovarmos cotas é inclusão, é justiça racial, é equidade, é ética. O nosso fazer aqui ele tem que ser ético e não hipócrita. Muito obrigada. Está encerrada a votação. (272 sim, 140 não, 3 abstenções, total de 415, está aprovada a urgência.